Sempre que realizamos qualquer intervenção nessas áreas mais densas e profundas do plano astral, a equipe de guardiões responsáveis pela nossa defesa ficam na retaguarda e enfrentam os temidos sombras, em confrontos armados que se transformam em verdadeiras batalhas travadas no plano extrafísico, e desta vez não foi diferente. Marcel e Sebastian, os guardiões, comandavam as equipes de guardiões responsáveis pela nossa defesa, que enfrentavam a milícia negra, fortemente armada, que protegia o local. É compreensível que possa parecer um tanto fantasioso, ou até mesmo mera ficção, a ideia de existir batalhas no plano astral inferior, em regiões mais densas do plano extrafísico. Contudo, nessas áreas, a realidade vai muito mais além da ficção. Os seres sombrios habitantes naturais dessas áreas, por intermédio de criações mentais e de energias extraídas de fontes variadas, criam armas muito semelhantes às armas conhecidas e utilizadas no mundo físico, e os guardiões, utilizando dos mesmos princípios, também criam armas que são utilizadas como instrumentos de defesa e disparam descargas eletromagnéticas tranquilizantes. Essas armas, muito eficientes contra os ataques das milícias, nos oferecem condições de reagir à altura aos ataques que sofremos. Em virtude das tarefas que realizamos, temos conhecimento do planejamento e das estratégias utilizadas por essas milícias e, devidamente equipados, temos amplas condições para não apenas fazer frente a qualquer ataque dessas milícias negras, como também para desarticular laboratórios e outras bases sombrias, graças à inestimável ajuda dos nossos irmãos das estrelas, que nos ofereceram os necessários recursos tecnológicos. Temos condições de executar todas as tarefas que nos cabem realizar, por mais complexas que sejam, para levar a cabo nossas intervenções nesses locais, como não é de se conseguir uma ação direta para desarticular laboratórios, uma vez que eles são protegidos por campos de força poderosos. Nossos irmãos de outros orbes nos oferecem recursos para atuarmos nas regiões mais densas do plano extrafísico. Entre outros recursos, nos oferecem aparelhos que, para uma melhor compreensão e entendimento, vamos chamar de sondas. De início, não sabíamos de onde eles provinham e como eram comandadas, embora fosse evidente que eram comandadas de maneira remota. Tempos depois, fomos informados de que elas permanecem estacionadas em grandes centros de triagem, localizados em locais ignorados e estratégicos, e de acordo com um planejamento prévio, elas são liberadas para a realização de tarefas específicas, ligadas ao processo de regeneração planetária, e em seguida retornam ao local de onde partiram. Como essas sondas são dotadas de tecnologia provenientes de outros orbes para realizarem adequadamente suas funções, necessitam passar por um processo de aclimatação a condições energéticas do nosso planeta. Como o nosso planeta se encontra em processo de transição, é preciso e se faz urgente que as áreas densas do astral sejam saneadas, e esses cientistas e técnicos a serviço do mal, pelo baixo nível moral, grau de maldade e crimes que cometeram contra a humanidade, não apresentavam condições mínimas de reencarnar no nosso orbe. São espíritos cujo livre-arbítrio já foi cassado e, como já estão marcados para deixar a Terra, aguardarão um futuro degredo em prisões dimensionais até que chegue o momento de serem expatriados para outros orbes distantes, onde reiniciarão o processo de evolução em ambientes mais hostis e agressivos. Essas prisões dimensionais estão situadas fora da atmosfera terrestre, em locais seguros e estratégicos, para que os seres sombrios não descubram a sua localização e tentem fazer o resgate de espíritos que atualmente se encontram retidos nessas prisões e antes ocupavam postos de liderança na organização da maldade.
Acionado um aparelho de comunicação que se utiliza de ondas de rádio, Vlades entrou em contato com um setor de triagem localizado próximo à crosta, local onde seriam levados os espíritos que tiveram uma participação de menor relevância nas atividades daquele laboratório e que não apresentavam um grau de maldade comparável ao dos cientistas e técnicos que estavam a serviço de um mago negro. Os centros de triagem fazem não apenas a identificação das condições de cada um, como também identificam grupos de espíritos que apresentam as mesmas condições energéticas e morais e que, portanto, necessitam passar por aprendizados semelhantes aqui mesmo no nosso planeta. Após esta identificação, esses espíritos passam por uma preparação prévia e em seguida são encaminhados para um processo de reencarnação coletiva. Como se trata de reencarnação coletivas, programadas de acordo com a necessidade de aprendizados, esses renascimentos são compulsórios e sem possibilidade de escolhas. Decorrido um tempo relativamente curto, Vlades obteve a necessária autorização para enviar os espíritos retidos a um centro de triagem determinado, e quando a lotação do campo de força estava completa, outras sondas de coloração acobreada realizavam um transporte. Após uma minuciosa varredura, ficando constatado que além da nossa equipe não havia mais nenhuma presença humana naquele local, a sonda que anteriormente tinha bombardeado a cúpula de proteção do laboratório por intermédio de novas descargas elétricas, bombardeou desta vez o próprio laboratório. Como todas as construções do plano extrafísico são frutos das criações mentais, ao receber o impacto energético, o laboratório, completamente desarticulado, foi se diluindo aos poucos até que desapareceu. Como é bem característico de todos os magos negros, não fugindo à regra, o mago negro que comandava os cientistas e técnicos e que era o verdadeiro responsável por aquele laboratório, habitava uma região mais profunda do plano astral inferior, embora o laboratório que havia sido completamente desarticulado se localizasse em dimensão extrafísica mais próxima à crosta terrestre, recluso numa caverna em região extrafísica localizada no interior da Terra e próxima a uma jazida de cristais que eram utilizados por ele como fonte de energias e, como o local era de difícil acesso, o Mago Negro se julgava inteiramente seguro quanto à possibilidade de um dia vir a ser capturado. Contudo, a ligação energética entre o laboratório que ele comandava e a caverna onde se encontrava tornou possível sua localização. E Pai Benedito de Aruanda, usando sua túnica e parâmetros próprios dos magos atlantes, acompanhado de um grupo de magos, também antigos iniciados em templos da Atlântida e do Egito, igualmente paramentados para a ocasião, promoveram um rasgo na atmosfera dimensional, rompendo a sutil proteção energética que separava as dimensões e, causando um grande impacto, penetraram na área dimensional onde se encontrava o temido Mago Negro. Oportuno ressaltar que Pai Benedito de Aruanda é um profundo conhecedor das práticas de magia e com larga experiência a respeito do comportamento sagaz e ardiloso dos magos negros que, assim como ele, também foram iniciados em templos do passado, mas por motivos de egoísmo e pela ânsia de poder, se desviaram do caminho do bem. Pai Benedito de Aruanda e os demais magos da luz abriram os braços, volitaram e se ergueram no ar, rodopiando, produzindo um clarão em meio às densas energias daquele ambiente trevoso e, por intermédio de fórmulas cabalísticas e magia, envolveram e aprisionaram o Mago Negro num incandescente símbolo mágico contra o qual ele foi incapaz de oferecer resistência. Inesperadamente, uma sonda de aspecto cristalino aportou aquela dimensão e envolveu o poderoso campo magnético que mantinha o Mago Negro aprisionado e, em seguida,
atravessando um portal, se projetou para o outro lado da estrutura dimensional e desapareceu. Concluída a operação, os encarnados que estavam interligados à rede que fora destruída sofreram certo alívio, contudo, um alívio apenas momentâneo, se considerarmos o domínio que os seres sombrios mantêm sobre eles e que, de maneira nenhuma, estão dispostos a abrir mão desse poder. Não temos permissão para interferir no livre-arbítrio dos encarnados e nas atitudes e escolhas que aqueles seres humanos fizeram. Nos limitamos a fazer o que estava ao nosso alcance. Apesar do êxito da empreitada, tudo indicava que o processo obsessivo teria continuidade e que era preciso estarmos sempre alertas para impedir que esses encarnados presos às novas redes sejam utilizados em futuras investidas dos seres sombrios contra todos aqueles que estão engajados em tarefas ligadas à regeneração do nosso planeta. Nessa fase de transição, porque passa o nosso planeta, nesse momento em que a misericórdia cede lugar à justiça, como representantes da justiça divina, não desistiremos jamais da nossa missão até que a Terra esteja finalmente transformada em um mundo melhor. Ordem e paz a todos. Este foi um trecho do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual. Eu agradeço profundamente a sua presença aqui. Muita paz e muita luz.